Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está aqui começando mais uma edição do nosso queridíssimo CajuCast com os nossos ilustres convidados Jagni, E aí, pessoal? outro convidado também Pedro, Salve. os nossos dois últimos, mas não menos importantes convidados do dia são o Guilherme Aoba. e o Felipe. Salve, salve, rapaziada. O tema do CajuCast de hoje vai ser sobre o Álvares de Azevedo, que foi um poeta muito importante, não é mesmo? Falando sobre o Álvares de Azevedo, esses dias que eu tava no Instagram, eu vi uma postagem dele que tinha uma estrofe que dizia o seguinte: que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louça, não me batera tanto amor no peito. Na moral, eu acho esse poema muito da hora. Inclusive ele se chama E Se Eu Morresse Amanhã. E ainda no Álvares de Azevedo, ele escreveu muitos poemas sobre o romantismo, mais especificamente na segunda fase. Pô, mano, eu já vi esse poema também, mano. Inclusive tem uma estrofe desse poema que eu lembro, né, que diz assim: quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de por vir, e que amanhã eu perderá chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. E, mano, ao mesmo tempo que fala sobre ele morrer cedo, a gente também percebe uma das características do romantismo e o arcadismo, que o escopismo que fala sobre fugir dos conflitos e evitar problemas, né? Mano, tem uma parada muito da hora de segunda geração, né? É a exaltação da morte. Também sobre, mais especificamente, o estilo das mulheres da época, que eram góticas nerfadas. Cara, eu Isso é acho muito comum, né? Mano, eu acho isso muito bizarro, velho, de verdade. Tipo assim, eles pagavam prostitutas pra ficarem em caixões assim, normalmente eram bem magras, bem pálidas, assim, desnutridas mesmo. Pra ficar em caixões, aí ele ficava em volta, assim, escrevendo um monte de poesia, cara. Eu acho isso bem esquisito. Mas voltando para Álvares de Azevedo. Quando ele estava em São Paulo na faculdade, o irmão dele morreu. E isso deixou ele meio deprê, e eu acredito que foi uma das influências para a escrita dele, meio melancólico, falando sobre a morte. Inclusive, mano, durante seus estudos de direito em São Paulo, ele sentia muita falta da família em seus poemas. Ele era muito sentimentalista por conta dessa saudade. Cara, falando nisso, vocês sabem que, tipo assim, ele não finalizou os estudos dele em São Paulo, porque no meio dos estudos dele ele foi diagnosticado com tuberculose, tá ligado? Aí ele voltou pro Rio com a família dele e acabou morrendo em abril de 52. Sério? Cara, é pior que sim, né, cara? É meio triste, né? Trágico. Nossa, demais. E vocês sabiam também, tipo assim, o poema que o Jagni viu, que é O Se Eu Morresse Amanhã, o título dele, ele fala sobre a preocupação dele com o futuro dele e a família dele, tipo, é caso ele morresse. E uma parada sobre, uma curiosidade sobre isso, é que ele escreveu esse poema poucos dias antes de ele morrer, sabia disso? E você sabia que o poema que o Jagner ele viu no Insta, o título dele, que é Se Eu Morresse Amanhã, ele fala sobre a preocupação dele com o futuro dele e o da família dele se ele morresse? Isso faz sentido, já que no romantismo ele falava muito sobre melancolia e morte. É curioso saber também que esse poema ele foi escrito dias antes da morte dele. Cara, isso aí é muita coincidência, né? Sim, mano. Inclusive, tem uma estrofe que fala exatamente sobre isso, que diz assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos? Minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria. Mano, que fala sobre como seus familiares se comportariam naquela situação. Isso me lembra uma característica muito marcante do romantismo, que é a idealização e o eu lírico, fantasiando sobre o momento da sua morte. Se eu não me engano também, eu lembro que o poema dele falava sobre a glória e que ele tinha no futuro dele. Sim, cara. Mas não teve futuro?
Enfim, Mano, enfim. ele fala sobre isso no segundo e na quarta estrofe do poema. E, tipo assim, no segundo ele fala: é quanta glória presinto em meu futuro, que é a hora de porvir e que manhã. E perder irá chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. O quarto que diz: mas essa dor, vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã. A dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. É bem interessante, né? Demais. Inclusive uma curiosidade, vocês sabiam que a contagem de sílabas é feita de modo diverso daquele utilizado na contagem gramatical? Enquanto nessa contam-se todas as sílabas, naquela contagem para na última sílaba tônica, desprezando-se a tônica, a átona ou as átonas finais. É, né, mano? Mas como ele é reconhecido como representante da segunda geração do romantismo, né? O Álvares sobre dramas, as inspirações, as decepções, os desejos e as rebeldias juvenis, né? Sim, cara, ele escrevia de acordo com a situação que acontecia na própria vida. E não nas situações exteriores. Cara, já a gente incluindo aqui, é na terceira geração, vocês sabiam que